Paz, seja bem-vindo em mais uma aula do Capacitação Vida. Queremos estar continuando o tema que começamos a semana passada com a introdução e hoje nós teremos a primeira aula. O tema geral destas aulas é Fé em Crise. O tema da aula de hoje é: Você está preparado? E é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, e deixasse a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 9. Lucas 9 é um texto bem rico da Palavra de Deus, tem muitas coisas interessantes e que se entrelaçam durante o ensino de Jesus aos discípulos, e nós vamos ver parte disso hoje. Eu queria convidar você a ler primeiramente o verso 1 e o verso 2. Fala assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar a enfermidade, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus está com os discípulos, no meio do seu ministério, caminhando com eles. Nesse momento ele separa os seus discípulos e fala: olha, vou dar autoridade para vocês. A partir de agora, vocês vão sair pregando o evangelho do reino, curando enfermos. E os discípulos saem a fazer isso. Se você continua lendo o texto, você vai ver que mais à frente, em Lucas 9,6, fala assim: E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Os discípulos, depois de receberem poder e autoridade, eles saem pregando, eles saem ministrando, eles saem falando sobre o evangelho do reino. À medida que eles vão fazendo isso, eles vão vendo o poder de Deus se manifestando através da vida deles. O texto ainda continua mais um pouco, e o texto vai falar o quê? Que eles voltam para Jesus, eles regressam para Jesus, e à medida que eles voltam para o Senhor Jesus, eles voltam alegres, jubilosos de ver o que estava acontecendo através deles pregando o evangelho do reino. Eles ficam maravilhados com isso. E o texto continua mais um pouco ainda. Lá em Lucas 9, de 18 a 20, vai falar assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. Perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João, o Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: Tu és o Cristo de Deus. Jesus, nesse meio de treinamento, quando eles regressam depois de verem as maravilhas que estavam acontecendo à medida que eles pregam o evangelho do reino, Jesus faz uma pergunta para eles. À medida que vocês foram ministrando, à medida que vocês foram pregando, à medida que vocês estão tendo contato com as pessoas, quem essas pessoas estão falando que eu sou? Aí os discípulos correm a dizer: olha, estão falando que o Senhor é Elias, estão falando que é um dos profetas. Mas Pedro vem e fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar para Pedro: olha, Pedro, não é o sangue que te revelou isso não, mas o Espírito de Deus que revelou isso para você. Mostrando que eles tinham a consciência real de quem era Jesus. Mas até aqui o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Nós estamos diante de um quadro pintado. Discípulos cheios do poder de Deus, ministrando o evangelho do reino, ministrando curas e prodígios pelas províncias pelas quais passavam, que caminhavam com Jesus e que, acima de tudo, tinham a convicção correta de quem era Jesus. Estes eram os discípulos que caminhavam com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, sabiam do chamado deles e estavam exercendo o chamado deles. Isso pode acontecer com todos nós. Todo cristão, a princípio, sabe do seu chamado, sabe do propósito de Deus, sabe da salvação que eles têm em Cristo Jesus e passam a viver uma vida aqui na terra, nós passamos a viver aqui nessa terra o evangelho do reino e os nossos afazeres diários. Ou seja, os nossos afazeres deveriam estar inseridos no propósito do reino. À medida que isso vai acontecendo nas nossas vidas, o encontrar dificuldades ou não faz parte da nossa vida. E é nesse momento que a fé que nós temos pregado, que a fé que nós temos falado, lido na palavra, vai ser colocada à prova. Quando essa fé é colocada à prova e a nossa resposta não é satisfatória, então nós podemos dizer que a nossa fé entrou em crise, ou que nós tivemos uma crise de fé. Se a gente continuar lendo o capítulo 9, nós vamos enxergar
uma crise de fé que atacou os discípulos. Os discípulos que eram tudo isso que nós lemos até aqui, que estavam talvez vivendo aquilo que eu posso chamar de a plenitude do ministério deles com Jesus, nesse momento os discípulos vão enfrentar uma crise. O que Jesus faz? Jesus divide o grupo. Ele pega 3 discípulos e sobe para o monte orar. Os demais ficam no sopé do monte, fazendo o que eles tinham que fazer, pregar o evangelho do reino, atendendo as pessoas. E nessa divisão que acontece, nós temos 2 fatos totalmente diversos, um do outro. Vamos ler lá Lucas 9, 28 e 35, fala assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte orar. E estava ele orando, e transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Esses 3 que sobem com Jesus passam a ter uma experiência sobrenatural. Talvez podemos dizer que estavam vendo o reino de Deus efetivamente aqui na terra. Jesus é transfigurado diante deles, passa a conversar com Moisés e Elias, os discípulos ficam extasiados com aquela situação, uma voz surge e fala que aquele é o Filho amado de Deus. Eles estão vivendo essa situação lá em cima. Quando você continua lendo o texto, você vai ver que praticamente Jesus e esses discípulos passam a noite no monte. E só no outro dia pela manhã vão descer. Quando eles descem pela manhã, esse grupo que viu a glória do reino de Deus lá em cima, vai encontrar com outro grupo que ficou lá embaixo da montanha. E o encontro é narrado no livro de Lucas desta forma. Lucas 9, 37 a 46. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma e de repente clama, e despedaça e ele começa a espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui seu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Quando Jesus desce com os discípulos, ele encontra uma multidão que vem ao encontro dele. E essa multidão, esse burburinho que está acontecendo, é uma confusão entre pessoas falando, os discípulos no meio, e esse homem chega e fala: Olha, mestre, eu preciso que faça alguma coisa com meu filho. Tem um espírito que se apodera dele, que despedaça ele, que faz ele espumar, e eu não consigo resolver. E eu levei para os seus discípulos e eles também não puderam resolver. Jesus, de certa forma, fica até meio indignado com isso e fala assim que essa é uma geração incrédula e perversa. Falando isso para os discípulos, que eram homens de pequena fé. Ele pede para que o homem traga o filho e cura o menino, expulsa o demônio e o devolve são ao seu pai. E aí os próprios discípulos e as pessoas que estão ali ficam maravilhados da majestade de Deus, da autoridade de Jesus e ficam extasiados com isso. Quando a gente vai para o livro de Mateus 17, de 19 a 21, que vai tratar do mesmo tema, do mesmo evento, Mateus trata dessa forma. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Um pequeno parênteses aqui. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Eles têm uma correlação muito grande entre eles, narram praticamente os mesmos fatos da vida de Jesus, com poucas divergências, tratam os eventos quase que numa mesma ordem cronológica e repetem muitas das passagens que estão num, estão sendo repetidas no outro. Eu particularmente entendo que Mateus é um pouco mais específico quando ele trata desse assunto da conversa em particular com Jesus, porque Mateus foi apóstolo de Jesus. Ele estava no meio desses 12, provavelmente ele estava no meio do grupo que estava lá embaixo e que não conseguiu expulsar o demônio do jovem. Enquanto Marcos e Lucas não foram discípulos diretos de Jesus. Na verdade, tinha uma ligação muito mais grande com o apóstolo Paulo. Então eu entendo que quando Mateus trata dessa forma a conversa particular que os discípulos tiveram, é porque ele estava nessa conversa particular e ele teve essa conversa com Jesus da dúvida. Por que eles não conseguiram resolver o problema daquele jovem que foi trazido pelo pai? E Jesus fala para eles, olha, essa casta, essa situação só pode ser resolvida com oração e com jejum. Ou seja, os discípulos enfrentaram uma crise de fé, puseram a fé que eles tinham à prova, a fé não foi aprovada, não resolveram o problema, e quando eles indagam o mestre fala, olha, esse problema só dava para ser resolvido com oração e com jejum. Ou seja, os discípulos não estavam preparados para resolver aquilo. Embora tenham feito curas, embora tenham feito milagres até aquele momento, mas para aquela situação específica, eles não estavam preparados. A pergunta para nós hoje é, nós estamos preparados? Você está preparado? Certo é que uma hora ou outra, na minha e na sua vida, nós vamos enfrentar situações adversas. Seja no seu ministério, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com as pessoas, nas suas finanças, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar lutas. Será que eu e você estamos preparados para enfrentar essas lutas? Será que nós conseguimos enfrentar a luta com o que nós temos de fé e com a vida que nós temos tido com Cristo? Para nós hoje o que importa destacar é, temos orado e temos jejuado? Nós estamos preparados para enfrentar as adversidades através da oração e do jejum? Uma coisa para ficar claro para nós aqui, é que vida com Deus é algo que é construído. É algo que nós vamos caminhando com Cristo e trazendo isso diante de Deus, dia a dia, e nós construímos um relacionamento com Deus. E muitas vezes o que nos falta é esse relacionamento com Deus. Como nós não construímos um relacionamento com Deus, quando nós precisamos de uma intervenção divina, ou quando nós precisamos de intimidade com Deus para buscar algumas respostas, isso nos falta. Não porque Deus mudou, ou não porque Deus não esteja nem aí. Nós não temos a intimidade que precisávamos ter com o Senhor. O primeiro ponto para nós é o jejum. Não vou esgotar o tema aqui, não vou tratar tudo sobre o jejum. Sei que há muita discussão que envolve a questão do jejum, pessoas que pensam diferente a respeito do jejum, mas eu queria falar algumas coisas a respeito do jejum. Primeiro, se você não jejua, com certeza você não está em pecado. Praticamente você não vai achar no Novo Testamento uma ordem imperativa, jejue, faça tantos dias de jejum. Não existe isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, na lei, ainda existia um imperativo de um momento que você tinha que fazer jejum. Um dia de jejum, isso no momento da purificação ou na festa da purificação. Mas no Novo Testamento você não vê isso. Jesus trata do jejum em duas situações principais onde ele fala do tema. A primeira é quando ele é questionado, por que os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus não jejuavam? Ele fala o quê? Que não jejuavam porque o noivo estava com eles. Mas que um dia o noivo, ou seja, Cristo seria tirado deles, então sim, eles passariam a jejuar. E o segundo momento mais importante onde Jesus trata do assunto é quando ele vai falar a respeito do jejum e fala, olha, quando vocês fizerem o jejum, não se mostrem tristes, abatidos, pelo contrário, lavem o seu rosto, acertem as suas vestes e não mostrem para as pessoas que vocês estão em jejum.
Porque vocês não precisam ser aplaudidos pelas pessoas pelo jejum que vocês fazem, mas o Pai que te vê em secreto vai te recompensar em secreto também. Quando Jesus fala isso, ele deixa claro uma coisa: vai haver recompensa para aqueles que estão fazendo jejum da maneira correta, ou seja, para Deus e não para os homens. Então o primeiro ponto é que o jejum gera um resultado entre você e Deus, e isso está claro nas palavras de Jesus. A segunda coisa que a gente precisa entender a respeito do jejum não muda Deus. Você não vai mudar uma vírgula e nem eu do que Deus é jejuando. Jejum não deixa Deus mais bonzinho ou menos bonzinho. Jejum não vai fazer com que Deus me ouça mais ou me ouça menos. Porque o jejum não muda Deus. O jejum muda a minha vida, muda a sua vida. O poder do jejum está em mudar você, está em mudar a mim. Então, quando nós passamos a pensar na questão do jejum e na figura do jejum, é algo que tem muito mais a ver comigo e mudança sobre a minha vida do que propriamente em mudar alguma coisa em Deus. Se você faz o jejum como uma troca, ou como se você tivesse de mover o braço de Deus, esqueça. O jejum é o quê? É um ato de você mudar a sua própria vida. É de você implantar na sua vida algumas coisas que estão nas Escrituras. A primeira delas, o negar-se a si mesmo. Cada vez que você se coloca em jejum diante de Deus, você está negando as suas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça. Você está negando os seus desejos, os seus prazeres, a sua carne, para que a manifestação de Deus possa acontecer de uma maneira mais plena. A segunda coisa que está na Escritura, que fruto do Espírito é o domínio próprio. Jejum é ótimo para você exercitar o domínio próprio, para você ir estendendo a capacidade que você tem de dominar sobre a sua própria carne e sobre a sua própria vida. Em terceiro lugar, matar a carne. Porque a carne milita contra o espírito, e são opostos entre si, como diz a palavra. Mas o jejum serve para que eu faça com que a minha carne se coloque subjugada à minha vontade. E o jejum tem uma eficiência com relação a isso. Então, quando nós passamos a pensar na figura do jejum, ou na perspectiva do jejum, eu tenho que olhar isso como algo que vai me mudar. E essa é a perspectiva correta do jejuar. É eu mudar, eu separar um tempo para que eu possa estar me dedicando ao Senhor, para que eu possa estar dizendo não a mim mesmo e não a minha carne, e me dedicando ao Pai em buscá-lo e buscar principalmente a vontade dele sobre a minha vida. Paulo, quando ele vai tratar da relação entre marido e mulher, ele fala, olha, não prive um ao outro da relação entre vocês, a não ser por um curto espaço de tempo, para que vocês se dediquem à oração. O que Paulo está falando? Às vezes privar a carne, às vezes você se privar dos seus prazeres para se dedicar à oração, isso passa a ser algo importante. Por quê? Porque você vai subjugando aquilo que faz parte da sua natureza terrena, para que você possa ter mais do Pai e para que você possa deixar que mais do reino venha sobre a sua vida e esteja a sua vida. O jejum é um tempo de busca, de você se colocar à disposição de Deus. É um tempo de você estar encarando a sua vida com Deus de uma forma um pouco diferente. Então, quando nós pensamos em colocar algumas limitações à nossa carne, isso faz com que nós consigamos olhar para a vida nossa com Deus por uma perspectiva diferente. E aí, algumas coisas para você pensar. O jejum quase sempre está associado a você fazer uma troca com Deus. Olha, Deus, eu vou ficar 5 dias sem comer tal coisa para que o Senhor ouça a minha oração. Eu vou ficar 10 dias sem fazer isso para que o Senhor faça aquilo. Jejum não é uma troca. Deus não precisa trocar nada com você. Deus é poderoso, Deus te ama, Deus ouve as suas orações. Deus não precisa fazer troca com você e você não precisa fazer troca com Deus. O jejum é uma disposição do teu coração em buscar a Deus. E para que isso aconteça de uma forma mais plena, você silenciar a sua carne, a sua própria voz, para que a voz de Deus prevaleça. Quando nós falamos em jejum, algumas formas de fazer jejum ou alguns tipos de jejum. Primeiro temos o jejum normal, que é ficar sem comer. A pessoa abre mão de uma refeição, de 2 refeições, de um dia inteiro de refeição, de 2 dias de refeição, toma água e não come nada. Esse seria um jejum normal. Temos também o que chamamos de jejum parcial, como o que Daniel fez. Ele abriu mão na época dos alimentos gostosos e excelentes da mesa do rei e passou a se alimentar apenas de frutas e legumes. Ou seja, ele limitou o que ele ia comer
para que isso fosse um jejum diante de Deus. Isso nós chamamos de jejum parcial. E tem o jejum total, que é onde você abre mão de água e de alimentos. Você abre mão de tudo isso, fica sem comer e sem beber para fazer um jejum diante de Deus. Algumas coisas ao respeito do jejum, práticas. Primeiro, não faça voto que você não pode cumprir. Não chegue hoje e fale, quer saber de uma coisa? Vou fazer um jejum de 10 dias sem água e sem comida. Esqueça. Comece o jejum de uma forma gradativa na sua vida. Tire o café da manhã, ou tire o almoço, ou tire o jantar. Aí um dia você tira o café da manhã e o almoço. Aí no outro dia você tira o café da manhã, o almoço e o jantar. Ou seja, faça isso de forma gradativa na sua vida, para que isso vá sendo um processo dentro da sua vida. Outra coisa muito importante, o jejum total. Primeiro, se você tem problema de saúde, pressão alta, pressão baixa, diabetes, não faça, se você não tiver uma visão correta de como está a sua saúde. Segundo, não faça jejum total na correria do seu dia a dia. Você trabalhando, dirigindo, atendendo pessoas, não vai dar certo. Jejum total é para você fazer aquele dia que você está na sua casa, vai ficar o dia inteiro na sua casa, aí você tira o seu dia para orar, para ler a Bíblia, para adorar a Deus e ali fazer o seu jejum. Normalmente, se você vai fazer o jejum durante a semana, quando você está trabalhando na correria do seu dia a dia, é melhor que você opte por um jejum parcial, que você exclua alguns alimentos, escolha alimentos menos prazerosos para você, e aí durante o seu dia ou durante a sua semana, você vai trabalhando o jejum dessa forma. Só que lembre, passar fome, quem está fazendo regime passa também. Não é passar fome o jejum. O jejum é abrir mão de coisas para buscar a Deus. Se você decide fazer o jejum na segunda-feira, fica segunda-feira passando fome sem comer, mas não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus, isso não é jejum, isso é passar fome. Então pessoas que estão de regime também passam fome. Outra coisa importante que eu vejo as pessoas reclamando às vezes. Comecei a fazer um jejum e me deu dor de cabeça. Comecei a fazer o jejum e fiquei irritado. Comecei a fazer o jejum e fiquei com fome. Lógico, essas coisas vão acontecer. Se você está deixando de comer, se você tem prazer em comer e você deixa de comer, automaticamente o seu organismo vai reagir. Seja com uma dor de cabeça, ou você vai ficar irritado, ou você vai ficar com muita fome. Isso literalmente vai acontecer com a sua vida. Aí o que você precisa fazer nesse momento? Oração. Meu exemplo, quando eu jejuo e sinto fome, onde eu estou, por exemplo, no meu trabalho, e eu trabalho sozinho, eu fecho a porta e falo, Senhor, estou com muita fome agora. Então agora é hora de eu orar, é hora de eu buscar a Tua presença, porque eu estou fazendo esse jejum justamente para agradar o Senhor e para buscar mais da Tua vontade para a minha vida. E aquele momento de pico de fome, eu passo a orar mais. E depois de um tempo, a fome passa, você consegue equilibrar isso, volta para os seus afazeres, no novo pico de fome, ora de novo e faz isso com Deus. Outra coisa que eu procuro fazer é quando eu vou terminar um jejum, não fazer um banquete. Porque senão eu estou trocando um prazer pelo outro. Eu vou ficar 10 horas sem comer, mas depois também vou fazer um banquete que minha vida vai se deliciar com isso. Não faça isso. Porque eu, por exemplo, se for terminar meu jejum às 6 da tarde, são 5 filãozinhos com manteiga. Então não é hora de eu fazer isso. É hora de eu pegar e comer aquilo que eu comeria normalmente. É um pãozinho e um cafezinho preto, vou comer isso e pronto, encerrei o meu jejum com uma alimentação normal que eu teria depois. Eu estou dando essas dicas práticas para você, se você quer começar um jejum diante de Deus e trabalhar isso, para que você tenha uma consciência correta disso, que você não faça troca com Deus. A gente tem visto muita gente frustrada no jejum por fazer trocas com Deus, e Deus não quer troca. O jejum não tem essa finalidade. O jejum é que você lute contra a sua carne e que você passe a buscar mais a Deus. Além do jejum, Jesus fala, olha, vocês precisam de oração também. E aí é um outro ponto que nós precisamos desenvolver na nossa vida. O nosso preparo para que a nossa fé não entre em crise passa pelo jejum, mas também passa pela oração. Como eu disse, passar fome, um monte de gente passa. O jejum não é passar fome, é um tempo de busca de Deus, de privação de algo que a minha carne gosta, para que eu busque a Deus, ou me dedique aquele dia ou aquele período a uma busca por Deus. E essa busca por Deus é justamente a oração. Eu creio que todo crente ora, todo cristão ora. Eu oro, você ora. Só que na maioria das vezes a nossa oração se resume ao quê? Ao momento que eu estou dirigindo, a hora que eu vou almoçar, a hora que eu me levanto, a hora que eu vou me deitar.
eu faço pequenas orações e todo mundo faz pequenas orações durante o dia. O que eu estou falando aqui de oração é você separar um momento no seu dia para que você passe a orar naquele momento. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, ou seja, o seu tempo de oração com Deus. Eu acredito que isso não acontece só comigo. Para a maioria das pessoas funciona assim. Nós passamos quase todos os dias da nossa vida, da nossa semana, do nosso mês, fazendo essas pequenas orações partilhadas durante o dia. Vamos pensar no dia de hoje. Você acordou cedo, foi fazer os seus afazeres, fez pequenas orações durante o seu dia, mas não tirou um momento para orar. Está me ouvindo agora e toca o seu telefone. Alguém chega para você e fala assim, olha, fulano está com Covid, está na UTI, está entubado. Digamos que seja seu pai, sua mãe, um parente, um filho. Nessa hora você vai parar tudo, você vai entrar no quarto, vai começar a orar, vai começar a clamar, vai começar a buscar, já vai falar que vai começar a fazer um jejum no dia seguinte para que isso se resolva. Só que a maioria das pessoas que fazem isso, passam por uma coisa que eu já passei muitas vezes. Muita ansiedade, muito desespero. Parece que está orando e que Deus não está ouvindo. Parece que está buscando e não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu estou querendo arrumar uma intimidade com Deus em 20 minutos. Intimidade com Deus se ajeita em uma vida inteira. Se ajeita no dia a dia da sua vida. Se você já tem o hábito de orar, de gastar um tempo de oração com Deus, quando a crise vem, quando a sua fé é provada, você simplesmente volta a fazer aquilo que já é comum para você fazer. Naquele momento onde você passa pela crise, você simplesmente vai voltar para o seu lugar de oração e vai buscar o Pai ali. É simplesmente você voltar para a prática que você já fazia. É simplesmente você buscar alguém com quem você já tem intimidade, com quem você já trata todos os dias. Só que o primeiro passo para isso é que você comece a ter momentos de oração. Que você comece a ter momentos de buscar a Deus, de estar orando a Deus, de estar clamando a Deus. Um pouquinho por dia, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, começa a exercitar isso diante de Deus. Não deixa para você orar só no momento do desespero. Deus ouve você no momento de desespero? Ouve. Mas eu tenho certeza que para você é um momento muito penoso. Porque vem a ansiedade, insegurança, incerteza. Deus ouve, Deus abençoa. E tenho certeza que você foi muitas vezes abençoado em momentos como esse, de oração de desespero. Mas eu creio que você sofreu muito nesse momento. Porque parecia sempre que Deus não estava te ouvindo ou que nada estava acontecendo. Quando você passa a ter uma vida de oração com Deus, você está acostumado a lidar com essa questão da oração. Então você volta talvez com um desespero maior, com uma ansiedade maior, com uma preocupação maior, mas você vai fazer aquilo que já é um hábito da sua vida. Você já está acostumado a falar com o Pai, então você traz isso diante de Deus. Uma coisa importante para você pensar, em uma forma que eu quero que você enxergue isso. Imagine que você faz um propósito de orar por 30 dias, 20 minutos por dia com Deus, todos os dias. A sua vida não é uma linha reta, como eu disse na aula passada, na introdução. Vai ter altos e baixos. Então talvez no segundo dia ali você vai ter uma crise, vai ser um momento de 20 minutos de oração, de chorar, de derramar o coração diante de Deus. Aí vai passar 3 dias, você vai ser abençoado com alguma coisa, aquele momento de oração vai ser um momento de alegria, de gratidão, de agradecer o Pai. Vão ter momentos que você não está passando nem por alegria, nem por tristeza, sua vida está normal, mas o Espírito vai despertar o teu coração para buscar os propósitos de Deus, buscar ministérios com Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Então, à medida que você vai caminhando em oração com Deus, você começa a perceber que a sua oração e o seu foco vai mudando conforme o dia. Alguns dias mais tristes, mais alegres, buscando o que Deus tem para você, buscando o que você tem de vontade para com Deus. Ou seja, você começa a tratar a sua vida com Deus de uma forma diferenciada. E isso, ao longo do tempo, vai construindo um relacionamento entre você e Deus. Uma coisa importante para você pensar aí, fala uma coisa que Deus não tem filhos prediletos. E isso é uma verdade. Mas a palavra fala que Deus tem filhos mais íntimos. Deus tem pessoas mais íntimas dele. O Salmo 25,14 fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, aqueles que temem o Senhor, que passam a ter uma busca diferenciada por Ele, que esse temor produz uma busca por Deus, esses recebem a intimidade de Deus. E mais do que a intimidade,
Deus revela a aliança que Ele tem. Quando a gente fala de estar preparado para o dia mau, para o dia de crise, ou para quando a nossa fé vacila um pouquinho, ou ela falha um pouquinho, como os discípulos que não conseguiram curar aquele menino ou libertá-lo do demônio, nós estamos falando de estar preparados através de oração e de jejum. Que essas práticas façam parte da nossa vida, para que quando eu e você chegarmos diante de uma situação nas nossas vidas que possa abalar a minha e a sua fé, eu e você tenhamos em Cristo uma resposta que foi construída em oração e foi construída no jejum. Isso nós precisamos fazer diante de Deus. E muitas vezes, quando a nossa fé vacila, é porque eu e você não estamos preparados. Não há uma segurança no nosso coração sobre aquilo que Deus pode fazer. Falta relacionamento entre eu e Deus. Por isso que minha fé acaba vacilando. Por isso que minha fé acaba sendo atrapalhada pelas circunstâncias que estão ao meu redor. Por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu penso. E aí eu deixo que minha fé tome um rumo diferente ou uma direção diferente. A Bíblia não fala isso, mas a título de ilustração, eu queria que você imaginasse a cena. Quando nós lemos as Escrituras, se nós não exercitarmos a nossa mente, ela fica uma coisa muito estática. Uma história de 3 versículos, 2 versículos, estática, mas nós temos que pensar que aquilo aconteceu com pessoas reais, pessoas de verdade. Então imaginem tudo que nós lemos em Lucas 9. Eu desafio a você ler esse capítulo todo na sua casa, pensando no que você está ouvindo aqui, naquilo que Deus também vai falar à medida que você lê o capítulo todo de Lucas 9. Mas imagine os discípulos lá no começo de Lucas 9, sendo ungidos por Deus, recebendo o poder de Deus através de Cristo, saem ministrando de cidade em cidade, fazendo curas, prodígios, vem um milagre acontecer, o poder de Deus acontecer, voltam maravilhados para Jesus. Jesus fala para eles que viu o demônio caindo, quando eles retornam num outro texto, vai falar dessa forma, eu vi Satanás caindo, ou seja, vê o poder sendo manifestado. Jesus se revela como o Cristo de Deus para eles numa outra conversa, e aí chega no ponto onde Jesus não está, e esse homem traz o menino para eles. Eu acredito que havia até certo ponto uma segurança no coração desses homens. Eu fico imaginando que logo que o homem chegou com o menino e apresentou o filho, vamos fazer uma brincadeira, uma ilustração aqui, talvez Judas chegou e falou, sai! E o demônio não saiu. Talvez Tomé, o mais incrédulo, falou, Judas, desse jeito não vai dar certo, é melhor esperar o mestre. De repente outro discípulo, talvez Simão o Zelote, falou, viu, usa o nome de Jesus. Aí Mateus já sai do meio do povo, em nome de Jesus, sai! E nada. O demônio continuava lá. Quando o mestre vem e vê aquele tumulto acontecendo lá, ei, o que está acontecendo aí? O pai sai e começa a explicar para Jesus o que aconteceu. E Jesus expulsa o demônio do menino. E os discípulos vão até Jesus perguntar por que não puderam resolver a situação. Você consegue imaginar a sensação de frustração nesses discípulos? O sentimento de fracasso e até de humilhação na frente de toda aquela multidão não resolveu o problema? Quando Jesus fala para eles, olha, essa casta vocês não expulsam a não ser com oração ou com jejum, o que Jesus está falando para eles, olha, vocês precisam estar preparados. E é interessante isso, porque os discípulos acompanhavam a vida de Jesus. E quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos, em vários momentos você vê Jesus se retirando sozinho para orar. Ele se retirava para orar. E nós estamos falando de Jesus. Se ele precisava fazer isso, imagine nós, eu e você, o quanto nós precisamos nos despertar em oração e em jejum. Meu irmão, o que nós precisamos, o que a igreja precisa no tempo que nós vivemos hoje, é que haja um despertamento espiritual no meio da igreja. Que eu e você sejamos despertados pelo Espírito Santo de Deus para estarmos prontos em todo momento para as adversidades que podem surgir à nossa frente. E não só nossas. Pessoas podem vir até nós como o pai daquele menino, buscando uma solução. E qual a resposta que eu e você temos para dar para o mundo? Quando o problema é só meu, talvez eu me resolva sozinho no meu quarto com os meus problemas e com as minhas lágrimas. Mas quando é alguém que vem buscar de um filho de Deus, que é você e que sou eu, a resposta, que resposta nós temos para dar para o mundo? Qual a resposta que eu e você como igreja temos para dar para as pessoas? Então, o desejo do meu coração, através dessa palavra, é que haja um despertar de Deus sobre a sua vida.
Que Deus mova no meio do teu coração, no âmago da tua alma, um despertar, um desejo de buscar a Deus de uma forma diferenciada, de você começar a buscar a Deus nas suas orações, no seu jejum, de se colocar na presença dEle, porque isso não vai mudar Deus, mas isso com certeza vai mudar a sua vida e o seu coração, vai mudar a sua perspectiva a respeito da palavra e do reino de Deus. Isso, além de tudo, vai fazer com que você seja capaz e apto de mudar vidas de pessoas e história de pessoas. Quando a igreja se levantar dessa forma, quando nós nos levantarmos dessa forma, a igreja vai começar a fazer diferença na face da terra. Porque serão homens e mulheres preparados pelo Espírito Santo de Deus, para que no momento onde a fé seja colocada à prova, a fé não vai entrar em crise. Mas o que vai acontecer é a manifestação do poder e do milagre de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas. Que Deus esteja te abençoando, meu irmão, uma semana abençoada. E se você não faz o jejum e a oração, se desperte para isso, se proponha a fazer isso, dê o primeiro passo, que o Senhor vai te sustentar. Deus te abençoe.